O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartech porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartech, a Sara. Fala, Sara, tudo bem? Tudo jóia. E com você? A gente hoje vai falar de atendimento ao cliente. E sabe o que me fascina nessa atividade, Sara? É que você, quando é atendente, fala com pessoas variadas, mesmo que elas pertençam ao mesmo perfil, ao mesmo grupo, né? Sim, atendentes de saque interagem com pessoas diferentes, cada uma com suas próprias necessidades, expectativas e modos de se comunicar. É normal que seja assim. E hoje a gente vai falar com uma empresa que tem uma complexidade ainda maior do que essa, porque ela trabalha com vários públicos diferentes e o saque atende todos esses públicos, cada um com as suas diversidades, né? Então fica ainda mais complexo. Mudando de assunto, posso dar um spoiler do episódio de hoje? Ué, pode? A gente tem o nosso convidado principal, mas tem também uma convidada diferente. Vale a pena ficar até o fim do episódio para acompanhar. Bem lembrado. E para a conversa de hoje eu tenho a honra de receber aqui no podcast o André Tavares, que é diretor de operações da FTD. Não sei se precisa apresentar a FTD, porque você aprendeu alguma coisa ou muita coisa lendo os livros da FTD, na infância principalmente, talvez depois. É uma empresa de educação que tem 122 anos de existência. Faz parte do Grupo Marista e tem como grande propósito transformar a sociedade por meio da educação. Hoje atende a mais de 15 milhões de estudantes na rede pública, mais de 2 milhões na rede privada, participativamente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, por aí já dá para ver que tem um DNA muito arraigado à educação. E, André, quero te agradecer demais por estar aqui com a gente. Obrigado por atender o convite e participar hoje do podcast. Ô, Cássio, eu que te agradeço. É um prazer poder aqui conversar com você. Falar da educação no Brasil, falar de educação no Brasil é sempre um privilégio, né? A gente que está envolvido diretamente com isso e de toda a magia que é atender os clientes, né? Participar de toda essa estratégia de CX, de atendimento, de cliente, de entregar o melhor. Então, poder falar um pouquinho das nossas conquistas, do que a gente faz no dia a dia, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece e fica honrado, André, porque, poxa, como eu te apresentei aí, você faz parte, né, da direção de uma empresa tão importante, tão presente nas nossas vidas, e me dá a sensação de que você tem noção, André, do peso e da importância sua, do impacto que você e os seus colegas provocam na vida das pessoas por um período prolongado, né? Isso que eu acho bacana. É verdade, a gente trabalha com educação básica, né, do ensino infantil, passando pelos anos iniciais, que a gente costuma chamar, até os anos finais e também no ensino médio. E a gente sabe toda a dificuldade que é fazer educação no Brasil, né? 82% da comunidade estudantil no Brasil estão na rede pública, né? Então, a gente, mesmo tendo uma parcela importante no mercado privado, a gente vai mudar mesmo a sociedade, né, no ensino público. Então, a gente tenta a cada momento, a cada aluno, seja numa cidade gigante, cosmopolita como São Paulo, até uma comunidade ribeirinha no Maranhão, essa granularidade traz bastante desafio para a gente. Mas só o fato de ter um propósito tão nobre, que é trabalhar com a educação brasileira, né, transformar a sociedade por meio da educação, só isso traz bastante desafios para a gente. É um prazer muito grande trabalhar na FTD e é um prazer muito grande poder trabalhar de forma direta na educação, que é o que muda a vida das pessoas, né, Cássio? É a educação. É isso aí. Muda tudo. Se a gente for analisar aqui com profundidade, a gente vai provavelmente concluir que alguns ou muitos dos grandes problemas do Brasil ou de um país, né, a última ponta sempre vai cair na educação, né? Fala do que você quiser, dá o nome que você quiser, né? Saúde, segurança,
Enfim, o que você quiser discutir de macro problemas, a gente, na última linha, provavelmente vai chegar em educação. Então, entendo perfeitamente quando você fala dessa satisfação. E aí, eu queria entender um ponto, quando você falou de experiência do cliente de vocês. Afinal, quem é o cliente de vocês? Porque o mais óbvio que vem à cabeça é o estudante, né? É o aluno, né? Só que quando você olha com um pouco mais de atenção, você vai ver que o aluno talvez seja o usuário, né? Mas você tem outros players ali em volta. Enfim, como é que se trabalha uma jornada de cliente pensando que existe um público heterogêneo ali em volta do aluno? É importante você falar isso, porque quando a gente fala de educação, a gente pensa no menino, na menina, na frente da É. lousa, né? Na frente do quadro, estudando com o seu livro didático, seja com o seu sistema de ensino, mas é muito mais do que isso. É muito mais. Quando você fala do cliente, todas as vezes que me perguntam sobre isso, né? Quem é o seu cliente? A gente divide o cliente aqui em 4 grandes personas. O aluno, que é o usuário do material, que é o usuário da nossa solução educacional, mexer o ponteiro da educação no Brasil é impactar esse menino e essa menina, né, que estão no ensino básico, que é onde tudo, se ele não tem um ensino básico de qualidade, provavelmente ele vai ter dificuldade no ensino médio, vai ter dificuldade no Enem, vai ter dificuldade em entrar em grandes universidades, consequentemente, vai ter dificuldade de se tornar um grande profissional, um grande cidadão. Então, a educação básica é muito importante. Mas não é só o aluno, é o professor, porque não adianta ter tecnologia, ter inteligência artificial, ter novos modelos, novas maneiras, se a gente não qualifica o professor. O professor continua sendo o grande protagonista na difusão de conteúdo, de formas, de hábitos, de métodos. Então, o professor também é nosso cliente. Tem os pais, né, que são, se não os decisores, mas é quem efetivamente nos procura, quem efetua a compra, que é o decisor, e tem o gestor da escola. O gestor da escola eu vou chamar de ou dono, ou o coordenador administrativo, ou, em muitos casos, até o coordenador pedagógico. Então, resumindo, temos 4 personas: o aluno, o pai, o professor e a escola, né? Vamos chamar isso tudo de escola. Então, nós temos. E cada uma com necessidade, apesar de estarem todos envolvidos diretamente na educação, cada um com uma ótica diferente, com uma necessidade diferente, com angústia diferente, com uma frequência diferente. Muitas vezes a gente tem contato com os pais só na época de comprar o material, e com a criança e com o estudante e com o professor, é uma jornada mais longa, né, do ano letivo inteiro e assim por diante. Mas é um desafio trabalhar com 4 pessoas diferentes como cliente, sem a mínima dúvida. E aí, André, eu fico pensando aqui, qual deles dá o feedback mais intenso, mais, né, assim, qual deles dá o feedback mais apurado para vocês e mais útil quando você fala em CX? Porque a gente tende a pensar na criança pela nossa infância, né? Em que a gente era ali um pouco isolado do sistema de comunicação. E isso mudou muito, né? A criança hoje tem meios e tem o estímulo para falar, né? Mas eu não quero direcionar a pergunta para a criança, que eu estou fazendo uma dedução minha. Sim, 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 claro. Quem é que dá o feedback mais intenso para vocês, tanto em termos de operação quanto em termos de didática mesmo? Assim, a gente tem, como a gente atende escolas de alto padrão até escolas mais humildes, a gente tem percepções diferentes sobre ensino e criticidades diferentes sobre conteúdo. E como a gente também divide todo esse atendimento, vamos dizer assim, porque uma coisa, quando a gente pensa no Volta às Aulas, que talvez seja o grande épico, né, de todas as empresas de educação, fazer o livro chegar na mesa do estudante, a gente tem ali entre janeiro e março um foco muito grande em fazer os materiais didáticos chegarem até a esse aluno.
Depois disso, tem o uso das nossas plataformas de educação, a nossa plataforma de aprendizagem, que é um uso mais contínuo. Então, se a gente pegar nessa primeira fase, os pais dão muito feedback sobre a qualidade do atendimento, sobre a qualidade da jornada de compra. Então, nesse momento, a gente tem uma proximidade grande com os pais e os feedbacks são bem genuínos, bem duros e frequentes, eu diria. Já depois que as aulas realmente começam, que o ano letivo começa de verdade, começa o contato dos jovens, dos alunos e dos professores com as plataformas de ensino. E você tem razão, o jovem de hoje ele é muito mais crítico, muito mais atuante, tem muito mais voz do que nós tínhamos na nossa época, né? A gente lá hoje todas as plataformas de ensino o aluno usa e ele já tem um CSAT que pipoca para ele ao fim do exercício. E se ele não gostou do exercício, se ele não gostou do conteúdo, se ele não concorda com alguma coisa, se a interatividade não está boa, ele vai lá e critica. Então, eu diria que, tirando o gestor da escola, que ele pensa muito mais no business, a gente tem alguns gestores de escola muito focados na parte pedagógica, é verdade, mas eles olham o guarda-chuva como um todo, assim, então estão muito mais ligados às coisas do negócio, do business. Mas os alunos e os professores são o que usam mais e os que nos dão muito mais feedback, sem a mínima dúvida. E é interessante você falar dessa jornada diferente, né? Para a CX, a jornada está digitalizada de ponta a ponta. A pergunta parece meio besta, né? Porque a gente está falando aqui normalmente de jornadas digitais. Só que eu estou falando com uma empresa de 122 anos, né? Que deve ter tido de tudo, né? Lá atrás você deve ter tido talvez o contato por carta, né? Antes do telefone se popularizar. E vai, assim, hoje é uma jornada, mesmo se tratando de material didático, livro e tal, ela é essencialmente digital ou até por essa heterogeneidade dos públicos que você descreveu, você tem uma jornada muito diversificada? Essa é uma boa pergunta, Cássio. E assim, eu tenho 2 anos de FTD e 2 anos. Eu já fui professor de MBA durante 9 anos, então eu sempre tive contato com a educação como professor, orientador de TCC, de teses e tal, mas efetivamente trabalhando numa empresa de educação, olhando a gestão completa, eu tenho 2 anos. E quando eu entrei, nós temos na FTD, por exemplo, um parque gráfico de 60 mil metros quadrados, com o que tem de mais moderno em máquinas, né, de tecnologia. A gente acabou de comprar de fazer um investimento grande para uma máquina de impressão digital. E quando eu entrei, eu pensava assim, nossa, um parque gráfico de 60 mil metros quadrados. A próxima geração já não vai usar mais o papel. E muita gente que não está diretamente ligado com a educação tem o sentimento de que o aluno vai para a escola com a mochila pesada, cheia de livros, isso tem que acabar, porque tudo está no device, tudo está no telefone. E o que a gente, depois que a gente entra nesse mundo da educação, o que a gente percebe é que durante muito tempo ainda a gente vai conviver com papel. Nós somos muito sinestésicos e a gente pode pensar assim, não, só os latinos são, os europeus não são. A Alemanha, Suécia, Suíça, Finlândia, Nova Zelândia tentaram colocar o ensino 100% digital e fracassaram. No segundo e no terceiro ano tiveram que voltar. Então, eu diria que não tem um modelo 100% analógico, físico, e também não é um modelo 100% digital. Acho que um modelo híbrido, um modelo que pegue o melhor de cada elemento desse, acho que é o caminho para o futuro. Hoje, a gente entrega a tecnologia na jornada de compra para facilitar a vida do usuário. É importante isso. Então, quando você me pergunta, é digitalizado, não é? A gente tem colocado a tecnologia, mas não a tecnologia pela tecnologia, porque é moda, porque é necessário. Não é sobre isso. Mas é como a tecnologia pode facilitar a aprendizagem e a absorção de conteúdo do aluno. Então, se
colocar a tecnologia, estiver alinhado ao nosso propósito, aí a gente faz. É claro que a tecnologia aumenta a produtividade, melhora a qualidade de vida do professor, porque ele consegue, se ele demorava 3, 4 horas para montar um plano de aula com a inteligência artificial, com boas plataformas de ensino e de planejamento, ele reduz o tempo, então ele entrega uma qualidade melhor de aula em menos tempo. Então, isso é uma equação gigante com alguns elementos. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que não é uma coisa ou outra, é o híbrido, é o conjunto entre velhos métodos, antigos métodos e a tecnologia. E nesses 120 anos, a gente já se reinventou algumas vezes, Cássio, com certeza. Senão não estaria aí, né, André? Exatamente. Não, e a forma como você respondeu é ótima, porque você deu a definição da finalidade da tecnologia, né? É muito arriscado, é muito perigoso quando uma empresa, e isso acontece, a empresa chega e fala, putz, tem a tecnologia, agora a inteligência artificial que está aí, né? A bola da vez anterior, que não pegou muito, né? É, foi o metaverso, né? Metaverso. Ainda não pegou, não sei em que ponto que isso vai chegar e como vai chegar, mas são feitos experimentos. Mas é aquela coisa, é exatamente o que você falou. Você olha para a tecnologia, é legal. Para o meu propósito de atender bem, o meu público que eu conheço bem, os meus públicos, no seu caso, cabe isso? Se sim, legal, implanta. Se não, pô, é uma ferramenta, né? É isso Usa aí. quando necessário. Não é essa abordagem mais pragmática, né? Não, com certeza. É assim, primeiro você precisa entender o que o seu cliente quer. Se a gente está falando de CX, UX, o que o meu cliente valoriza? Agora, se eu tenho um nicho de clientes, e aí quando a gente pensa nas 4 personas do cliente FTD, se eles não valorizam isso ainda, mas o mundo está caminhando para isso, e eu, como uma empresa que tem uma interferência direta no mercado, por ser líder de mercado, por ter 120 anos, por influenciar de uma maneira direta a educação no Brasil. Se eu percebo que a empresa ou o setor pode acelerar isso de alguma maneira, esse entendimento, é claro que a gente vai fazer, mas Sim, não em doses cavalares. A gente tem que fazer isso com inteligência. E lembrando que é claro que se você tem um material didático que é digitalizado ou que é digital, você tem atualizações mais fáceis, mais rápidas e mais efetivas. Então, a gente tem, por exemplo, a gente passou por uma pandemia agora, muito material. Então, você pegar o mapa do mundo, as capitais mudaram, o desenho do mapa mudou. Como fazer isso chegar no livro da edição do ano seguinte? A inteligência artificial, o uso da tecnologia, a atualização no material digital, ela é muito mais rápida, muito mais efetiva do que no papel. E a gente precisa fazer essas adequações. Agora, a gente consegue conviver com as duas coisas? Consegue. Durante quanto tempo? Não sei te dizer, porque a gente precisa atualizar as novas gerações dos corpos docentes. Assim, a gente precisa preparar o professor para o professor preparar os alunos. Senão a gente vai ter sempre o choque de gerações, né? Os professores querendo ensinar ou passar o conteúdo de uma maneira e as crianças, os adolescentes, os estudantes ávidos por um modelo diferente. Então a gente vai entre o que o aluno quer e o que o professor tem para oferecer, isso vai se equalizando ao longo dos anos, né? A gente ainda tem uma jornada, eu diria. porque o público muda, né, André? Eu estava, por coincidência, no último fim de semana conversando com uma parente que dá aula desde os 18 anos, e ela tem mais de 70, né? Então ela tem aí quase 60 anos em sala de aula, né? E ela me falou uma coisa interessante. Ela falou: olha, quem der aula hoje, do jeito que dava, sei lá, 15, 20 anos atrás, está morto. Você que é professor deve ter uma opinião muito, muito bem embasada sobre isso, porque não, o aluno te engole hoje, né? Assim, é um jeito muito diferente da aula, é um comportamento, né, é muito influenciado pelo digital, né? E se você, por exemplo, der uma aula daquelas de ficar 50 minutos falando, a turma dorme, né? 15 minutos ali em explicação pontual, tal atividade, tal, tal, tal.
Então, assim, em todos os sentidos, o aluno vai mudando. Imagino que isso bata também no material, né, André? Totalmente. Tem um filme chama O Sorriso de Mona Lisa. Depois você pesquisa, fala Sim, muito sobre essa que a protagonista é Julia Roberts e ela fala sim. sobre isso, né? Sobre se preparar para o perfil do aluno. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É ter é, conteúdos sempre atualizados, conteúdos com, você não pode perder a seriedade, não pode perder a rigidez no conteúdo, na informação, na história, na fonte, mas você pode dar um jeito mais amigável, vamos chamar assim, de aprendizado. Porque se você perde esse aluno, talvez você perdendo um aluno, você perca a turma toda. E quanto mais você se preparar para cada turma, por isso que eu insisto no plano de aula, o uso da plataforma, porque se você prepara a aula com carinho, mas com recursos, isso fica muito mais fácil. E provavelmente essa mesma professora que já dá aula há 40 anos e tem uma turma da 7ª série de manhã e tem uma turma de 7ª série à noite, são perfis completamente diferentes. Imagino. Se ela for usar o mesmo método, os mesmos recursos, o mesmo vocabulário para a aula da manhã e da noite, ela vai perder uma das turmas, muito provavelmente. Então, eu brinco que esse professor precisa usar os conteúdos, obviamente, mas ele precisa ter uma adaptabilidade, precisa ser um camaleão, sabe? Precisa entender, opa, aqui eu estou entrando numa escola do ensino privado, classe A, preciso me adaptar de uma maneira. Aqui eu estou entrando no ensino infantil de uma escola municipal, aqui é outro perfil. A Outro público, né? responsabilidade em passar o conteúdo na formação, o rigor é o mesmo, obviamente, mas Claro, a adaptação da linguagem, da necessidade, precisa ser diferente. claro, claro. Não, é isso aí. Você interagindo com públicos na sua empresa, quem está ouvindo a gente vai entender muito claramente. Põe em sala de aula, é isso aí, vezes 20, 30, 40, dependendo de quantos alunos tem ali, né? É E verdade. bate isso também no atendimento, né, André? Porque por mais ferramentas que a gente tenha hoje, o atendimento das grandes empresas, e eu incluo a FTD nisso, acaba passando pelo ser humano também, né? Você vê hoje os bancos, as companhias aéreas, empresas de telefonia, elas conseguiram, a maioria dos casos, claro que há falhas aí, mas na maioria elas conseguiram entender que existem as duas jornadas, né? Digital, às vezes eu só quero ali, sei lá, comunicar que meu cartão de crédito quebrou, quero um outro, né? Às vezes eu quero falar com alguém porque eu tive um problema sério na minha fatura, né? Então, assim, ainda passa pelo ser humano com esses quatro públicos, né? Ah, passa. Passa, eu vou focar agora nos 3 meses que a gente tem de volta às aulas, que a gente tem um atendimento ao público muito mais intenso. E a gente faz grandes investimentos, inclusive a Algartec é um dos nossos parceiros, é o nosso BPO, e a gente está indo para o Legal. 3º ano de parceria, e é uma parceria fantástica, porque eu acho que o parceiro que você escolhe para atender o seu cliente precisa estar alinhado com o seu propósito, precisa ter o seu DNA, precisa ter o seu jeito. Que a gente fala que cultura é a forma como fazemos aqui, né? Então, o parceiro precisa entender a forma como fazemos aqui, como tratamos o cliente e assim por diante. E aí, quando a gente entra nessa. Porque você falou muito bem, o mesmo André tem necessidades diferentes em momentos diferentes. Às vezes eu entro sei lá, num site ou liga, eu só quero saber o endereço da loja mais próxima. Eu quero falar com ninguém. Só que o mesmo André, às vezes, quer falar com o atendente porque deu um problema na fatura, porque o meu livro não chegou, porque alguma coisa. E a gente entender isso é muito complexo, muito complexo. Então, o que a gente tem adotado como uso da tecnologia é o uso da tecnologia para facilitar a vida do cliente, para evitar o contato
e resolver o problema. Essa é a primeira coisa. Mas a partir do momento que você entregou isso tudo e não foi suficiente, na hora que entra o ser humano atendendo, aí precisa ser um atendimento humanizado mesmo. Porque se eu, usando todos os recursos, seja de WhatsApp, seja num chat, qualquer coisa, e eu entendi que aquilo ali não é o suficiente, eu preciso falar com alguém, esse alguém precisa ser um alguém. Porque também a gente tem o uso da tecnologia e o cliente não gosta muito desse modelo robotizado, e agora a gente já tem tecnologias que deixam isso muito mais amigável, mas quando eu escolho falar com uma pessoa, eu não quero falar com uma pessoa que tem o discurso pronto. Olá, senhor, aqui meu nome é André, em que posso lhe ajudar? Não é esse tipo de contato que o cliente quer. Ele quer ser chamado pelo nome, ele quer ouvir, quer terminar, quer que a gente faça perguntas, mas ele quer falar até o final sobre o problema dele. Então, acho que algumas métricas, falando de um atendimento de uma maneira geral, precisam ser revistas. No nosso caso, por exemplo, é claro que quanto menos tempo o cliente fica numa ligação, significa que você vai atender outra pessoa. Mas a gente está pouco preocupado nesse momento com o tempo de atendimento, a gente está muito mais preocupado com a qualidade desse atendimento. E o ideal é que a gente resolva todos esses possíveis problemas ou manifestações na primeira ligação. Então, o cliente quer um atendimento humanizado. A gente tem falado muito sobre isso. Qual é a sua necessidade? Em que nós podemos te ajudar? E aí, onde entra a tecnologia? Quando eu estou falando com o Cássio, eu tenho aqui na lateral da minha tela todo o histórico de tudo que aconteceu com ele, eu não preciso ficar trocando de tela. Às vezes você está conversando e o cliente vai escutando, vendo que você está procurando tela para cá, tela para lá. Então, é a tecnologia ajudando o atendente a fazer um atendimento humanizado, próximo. É quase como se ele estivesse falando com um amigo dele que está resolvendo um problema. É isso que a gente quer. E tá ficando assim. E tem histórias boas aí, hein, André? Eu sei que vocês vivenciaram uma história muito positiva recentemente aí, né? E é legal isso, porque as empresas de educação vivem um modelo sazonal. Para você ter uma ideia, a gente tem 18 pessoas na equipe até outubro, em novembro passa para 180, e quando chega em janeiro tem algo perto de 220, 230 pessoas. O Porque louco, 10 para 15 vezes, quase. Exatamente. E aí, como é que você prepara essa meninada que vai trabalhar com a gente? Assim, como é que você passa o DNA da empresa? É um grande desafio. E aí a gente tem pessoas nossas treinando, o BPO, a Algartec nos ajuda bastante nisso. O Fernando, que é o gerente de relacionamento cliente da FTD, tem uma equipe super forte, é um cara que entende o cliente, assim, na essência, todas as ações dele estão voltadas para o cliente. Então, o que a gente quer é dar autonomia para a pessoa que está fazendo esse atendimento. E a gente viveu recentemente isso, até fora da Safra, bem recente agora, de uma cliente que entrou em contato com a gente. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o que a gente chama de sistema de ensino, é uma solução educacional que o aluno recebe no início do ano e que vai usar nos 4 bimestres, vai usar o ano letivo inteiro. E tem alguns livros ali que são livros específicos, porque você compra o sistema e vem lá o livro de português, o livro de inglês, uma literatura, uma matemática, um didático. E o menino perdeu um livro. E esse livro não vem separado, ele vem dentro da caixa. E aí a atendente, que inclusive era uma moça que tinha pouquíssimo tempo com a gente, ela atendeu a A cliente. Rose. A Rose entendeu a necessidade da cliente, conseguiu o livro na gráfica, colocou no Sedex, fez todo o trâmite, né? E em menos de 48 horas o aluno recebeu aquele livro. Ele perdeu o livro. Ele perdeu. É, Não importa de onde vem o problema, não importa se o sim. cliente perdeu ou não. E aí, assim, eu brinco, e isso virou um case, porque eu falei com o Riemann, que é o presidente da Algar hoje, porque parece uma coisa pequena, mas quando a gente fala do nível de autonomia, do entendimento da pessoa que está lá na ponta fazendo esse atendimento, lembrando que ela não está atendendo, ela está atendendo uma mãe que está preocupada com a aprendizagem, com a capacidade de cognição do filho.
A gente está falando da educação brasileira. E essa menina entendeu que, independente de onde veio o problema, a gente se preocupa com o cliente, a gente se preocupa com o aprendizado do aluno, e em menos de 48 horas o menino já foi para a aula com o livro. E aí eu brinco que em muitas empresas, e eu já passei por várias empresas nessa minha jornada, talvez isso tivesse que passar para o encarregado da área, para o Uhum. supervisor, para o gerente, para chegar em alguém, para decidir quanto ia custar um Sedex ou quanto ia custar uma transportadora para levar isso na casa da cliente. Não, não é isso. A gente está ali para atender as necessidades do cliente. Isso é o atendimento humanizado. Isso a inteligência artificial não faz. Isso é o treinamento, é o contato, é a liderança, é a proximidade, é a escolha de boas pessoas, é ter um parceiro alinhado com o nosso propósito, é um conjunto de coisas que favorece para que a menina tenha autonomia e coragem, né? Porque você imagina uma menina atendendo o cliente e falar, mas eu vou mandar, pode ser que eu tenha problema, eu vou mandar o livro, Ela como é não que eu vou sabe fazer? qual é a cultura ainda, né? Exatamente. Então, quando a gente vê toda essa estratégia que a gente pensa aqui de helicóptero, né, e dá esse rasante, quando a gente vê que essa estratégia, esse DNA, está chegando na ponta, está chegando no parceiro, tá chegando com qualidade nas formações e nos treinamentos que esses meninos recebem, isso é fantástico. Isso é fantástico. Conversando com o Rima, que é o presidente da Algartec, é assim, falei, cara, isso é sensacional. E ele, bom, ele é um super cara também, falou, não, André, essa menina a gente vai usar como exemplo, vai reconhecer e tal. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, reconhecer as boas Lógico. práticas. É isso aí, ó. Para quem não ouviu, volta no episódio 36 com o Riemann César. Foi pouco tempo atrás. Um papo muito legal com ele. Volta lá e ouve. E isso, André, é uma coisa que você. Como é que eu vou dizer? Não é uma orientação, nem um comportamento muito objetivo. Ele é um pouco subjetivo. A pessoa que está do outro lado percebe quando existe uma empatia, né? Eu vou te contar um caso, assim, que contando esse caso da Rose, que atendeu a mãe, recentemente, assim, a gente vai viajar, vai ser uma farofa, minha família, a família da minha mulher, na verdade, parte da minha família, vai, todo mundo em janeiro decidiu viajar junto. São 20 pessoas. 16 fecharam uma pousada pequena lá no litoral do Nordeste e tal, pô, legal. E ficaram as últimas quatro. Ah, vamos fechar, vou lá, tal. Que é uma família. Pai, mãe, duas crianças, 9, 10 anos. Na hora de fechar delas, olha, o hotel não aceita criança com menos de 12 anos. Porque é um hotel mais de família. Então você fala, putz, mas nós já fechamos 8 quartos. Esse seria o nono quarto. Pô, já compramos passagem e tal. E a hora que a pessoa no WhatsApp atendeu e o jeito que ela me respondeu, eu falei, pô, vai dar jogo. Ela entendeu o meu problema. Ela não garantiu que vai resolver, mas ela entendeu. Ela me ouviu, entendeu. É uma coisa que a gente mais sente do que vê, não é isso? É exatamente isso. Às vezes a pessoa fala assim: eu mandei um e-mail para você, mandei uma mensagem, mas eu estou te ligando porque o e-mail é muito frio. Tem essa? Uhum. É, é verdade até a página 16, vai, porque se você sabe usar as boas palavras, tem um pouco de É, técnica, obviamente, nisso, mas tem claro. muito da capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, É especialmente isso aí. lembrando que esse outro é um cliente, que é o chefe, é o patrão, é quem manda, é o cliente, é quem decide. Quem mexe na sua receita, quem mexe no seu DRE, quem mexe no É seu isso aí. EBITDA é o cliente. Então, até a forma como fazer as perguntas, isso passa a empatia, eu diria que é uma sensibilidade. Você percebe isso no tom, na velocidade com que responde as mensagens, porque a gente sabe que o WhatsApp, o chat, ele facilita a nossa vida, deixa tudo muito mais rápido, mas as empresas que trabalham com CX, que trabalham diretamente com o cliente, especialmente atendendo o cliente, ela precisa entender que do outro lado da linha, do WhatsApp, do chat, é um ser humano que está planejando as férias,
que está comprando o livro para o filho que vai começar a estudar, que está comprando a roupinha da criança que vai na creche no primeiro ano e que todo mundo na casa está sensibilizado com aquilo. Então, a gente mexe muito com a emoção das pessoas. E quando você dá demonstrações de empatia, a relação fica muito mais gostosa. Talvez não seja... Isso é importante, Cássio. Talvez não seja possível resolver o problema daquele cliente. Talvez não seja, por uma série de motivos. Mas a forma como você trata diz muito sobre a empresa que você é. Mas diz muita coisa. Puxa, André, eu ficaria mais 3 dias conversando com você aqui. Você fala de um jeito muito legal. Assim, acho que é coisa de professor, sei lá. Sempre que a gente recebe Pode professor, ser, pode ser. você se comunica muito, você aprendeu a se comunicar muito bem, mas das coisas que importam, né? Você tocou em pontos fascinantes, né? Do atendimento, dos públicos. Então, quero te agradecer muito. Um privilégio ter tido você aqui hoje. Obrigado por bater esse papo. E volte mais vezes aqui, viu, André? Eu que te agradeço o convite, Cássio. Bom, estou sempre aqui quando você precisar. Já virou um grande amigo. Um abraço também para o Vanderlei, para o Rima. E concordo com você, volta lá no 36 que o episódio com o Rima foi bem legal. Eu escutei e tal, foi bem legal, bem legal. Bom, é um prazer estar aqui. Acho que a gente tem uma missão, né? Porque do mesmo jeito que a gente está atendendo o cliente, a gente também precisa de atendimento às vezes. E a gente fica tão bravo às vezes, e aí você fica pensando assim, será que os meus times estão fazendo isso? Será que os meus times estão tomando esses cuidados? Nossa, parece tão simples, mas a jornada da pessoa que está trabalhando lá está permitindo ele atender o cliente com um sorriso? A gente está acompanhando essa pessoa da melhor maneira? A gente está dando assistência para essa pessoa? A gente está dando recursos para essas pessoas fazerem um bom trabalho? Então, a gente que trabalha na alta liderança precisa ter um cuidado muito grande em todas as etapas do processo, porque fica muito fácil colocar a culpa em quem atende o telefone, sabe, Cássio? E todos nós temos responsabilidade sobre isso, sobre o atendimento ao cliente e sobre deixar o cliente feliz, eu diria. Muito fácil e um tanto covarde, né, André? Exatamente, exatamente. Tem tanta gente boa querendo fazer um bom trabalho e não consegue. E quando a gente vê uma Rose fazer o que ela fez com o recurso que ela tinha, cara, é um sucesso, é uma vitória assim para a gente. E acho que a gente precisa celebrar as pequenas conquistas assim. Mas foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição para quando você quiser bater um papo, conversar outras vezes sobre outros assuntos. Super à vontade Vai aí, ser tá um bom? prazer. Muito legal. Vamos chegando então aqui ao final do episódio de hoje. E, Sara, você deixou a turma que ouve aqui o podcast curiosa. Você falou no começo lá que a gente tem uma convidada especial no episódio de hoje. Sim, e eu fico feliz por apresentá-la agora. Sabe a atendente que vocês mencionaram que fez um super atendimento? Pois é ela. Sim, a Rosilândia Valles Martins, carinhosamente conhecida como Rose, que a gente citou no programa, fez esse atendimento que a gente contou e a gente traz a Rose aqui para o podcast hoje. Só para recapitular, então, aqui é a história, né? Um aluno perdeu um livro, só que a FTD não vende o livro avulso, só vende o pacote. E aí a mãe desse aluno ligou para a FTD para ver se conseguia o livro e falou com a Rose. Ela explicou a situação, que o filhinho dela perdeu o livro, né? Não sabe se perdeu, se foi roubado, e que ela queria apenas uma matéria, se eu não me engano, era matéria de inglês. Aí eu verifiquei ali com a gestão que poderia ser feito para ajudar aquela mãe, né? Bom, aí a Rose foi lá ver com os gestores dela o que dava para fazer e descobriu que não dava para vender um livro avulso, mas dava para mandar o livro para a mãe do aluno como doação. E aí ligou de volta para aquela mãe. Falei, não, mas não se preocupe, a FTD vai fazer a doação para que ele continue estudando. Aí ela ficou muito feliz e eu fui acompanhando junto com ela, passei o código de rastreio até ela receber o livro. Ela ficou muito agradecida. Legal o relato aí da Rose, hein, Sara? Muito legal mesmo. E o interessante é que a Rose teve apoio dos gestores. Sim, e a Rose é nova na empresa, né? Seria normal que ela tivesse, sei lá, medo, receio de ir lá falar com o gestor. Vai que a política da empresa proíbe isso, né? Você nunca sabe quando você é novo, mas não foi o caso.
Quando a gente é novo, a gente tem um pouquinho de receio, medo de falar com o gestor, né, até onde eu posso ir, ou até onde não dá. E eu senti uma abertura da gestão para que pudesse fazer alguma coisa, né? Agora eu fico pensando aqui, né? Uma postura que seria cômoda para qualquer atendente seria dizer: olha, sinto muito, regras são regras, quem perdeu o livro foi o seu filho, não foi a empresa, não posso ajudar. Essa seria uma postura que um atendente por aí poderia ter, né? E é o tipo de resposta que talvez até a mãe do aluno esperasse ouvir. Mas não foi essa a postura da Rose. Olha, eu sempre trabalhei com atendimento, gosto muito do que eu faço e gosto principalmente de ajudar. E a FTD é essa base da FTD é educação, né? Para minha família é a base de tudo e segundo a educação. E assim, para os pais, eu acho que o bem mais valioso é o filho, né. E eu pensei, se fosse o meu caso, ó, seria que a empresa não teria uma outra forma de me ajudar? Eu acho que eu me coloquei um pouquinho no lugar dela. Isso chama empatia, né, Sara? Exato, e é muito bom ver alguém trabalhar com esse espírito. E olha, Cássio, vou te contar uma coisa interna. A Rose recebeu um reconhecimento na semana passada por ter resolvido esse caso dessa maneira tão proativa. Merecido, hein? A Marcinha, né, que é a nossa gestora, ela informou, primeiro ela mandou um comunicado no grupo, aí ela me ligou, me parabenizando, informando ali o que aconteceu, também agradeci muito a ela, que foi graças a ela também que eu pude tomar essa atitude, né. E também teve um retorno também do nosso gerente, também foi bem legal. E acaba motivando a gente, né, eu notei isso também, esse diferencial da FTD. Desde a nossa integração, eu já vi os colaboradores sendo homenageados por prestar um bom atendimento. E querendo ou não, isso também nos motiva, né, porque a linha direta com o cliente somos nós, né, os atendentes. Para mim, fica essa frase aí no final, tá? A linha direta somos nós, os atendentes. Adorei ouvir isso. Essa frase mostra que a Rose entende com muita lucidez o papel do atendimento numa empresa. É isso aí. Bom, o André Tavares, a Sara e a Rose trouxeram conhecimento e insights sobre CX. Então fica o convite aí para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar o episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?